Vamos então neste vídeo falar aqui sobre as funcionalidades mais básicas do Google Drive, a forma como nós podemos navegar dentro do Google Drive, gerir o nosso disco virtual e carregar ficheiros, visualizar ficheiros, entre muitas outras funcionalidades básicas. Não existe nada de especialmente extraordinário na raiz do Google Drive. De facto, o Google Drive foi criado para ser simples de utilizar por qualquer pessoa, mesmo alguém que seja relativamente info-excluído. Então, quando nós entramos dentro do Google Drive, temos aqui alguns aspectos que nos são já familiares do nosso próprio PC. Neste caso concreto, o que nós temos aqui é então um menu de navegação que contém funcionalidades muito básicas. O meu disco permite-me verificar aqui qual é a organização das minhas pastas e dos meus ficheiros. Já vamos fazer aqui algumas simulações. A secção de computadores significa que nos vai apresentar aqui uma lista de quais são as máquinas que estão sincronizadas com o Google Drive, e isto é algo que é diferente daquilo que acontece nos nossos PCs normais. O que acontece aqui no Google Drive é que nós podemos ter software instalado no nosso PC, que está sincronizado com este alojamento na nuvem, e o que acontece então é que todos esses dispositivos que estiverem sincronizados irão ser listados aqui. Depois temos aqui uma secção também muito interessante, que só é possível com estes serviços na nuvem, que é o Partilhados Comigo. O que é que significa o Partilhados Comigo? É a secção onde aparecem listados os ficheiros e pastas, os documentos, fotografias, etc., que estão partilhados comigo. Partilhados com quem? Bom, partilhados comigo por intermédio de outras pessoas que usam o Google Drive. Por exemplo, vamos imaginar que temos um colega de trabalho que criou um documento, colocou o documento no Google Drive e ele pretende que eu veja esse documento. Então ele vai partilhar esse documento com a minha conta. Para ele fazer essa partilha, nós depois iremos ter a ocasião de verificar como se faz, bastará fornecermos o nosso endereço de correio eletrónico, o nosso e-mail, e automaticamente ele depois poderá proceder a essa partilha de ficheiros, pastas, conteúdos, etc. Depois temos aqui a lista dos ficheiros mais recentes, temos uma secção específica para as imagens, o Google Fotos, uma vez que é muito frequente as pessoas partilharem fotografias através da internet, o Google tem aqui uma secção específica para isso, apesar de que, obviamente, nós podemos carregar as imagens aqui como qualquer outro documento. Depois temos aqui marcados com uma estrela, é uma espécie de sistema de marcação de ficheiros favoritos. Temos depois aqui a secção do lixo, onde eu neste caso já tenho aqui dois itens, que foram os itens que eu criei no vídeo anterior e que entretanto apaguei. Como acontece também com a reciclagem do nosso computador, nós podemos aqui vir recuperar estes elementos ou então pura e simplesmente esvaziar o caixote do lixo, ok? Neste caso eu tenho aqui dois elementos que eu eliminei. Se eu agora quiser recuperar algum destes elementos, eu posso clicar sobre um dos dois do documento, ou neste caso o primeiro documento, clicar com o botão direito do mouse e fazer restaurar, e o que vai acontecer então é que o documento volta outra vez para a sua posição original. Se eu quiser apagar, bastará selecionar aqui o documento, pressionar a tecla Delete e ele vai ser apagado. Reparem como existe aqui uma caixa indicando assim, ok, você removeu um ficheiro, pode ter acontecido de forma acidental e durante alguns segundos aquela caixa fica ali apresentada com a possibilidade que nos dá de nós podermos anular o nosso erro, se assim foi. No entanto, temos aqui então tudo no lixo, vamos clicar aqui em lixo, esvaziar caixote do lixo e ele vai nos indicar que esta alteração ou esta eliminação vai ser permanente, não é possível anular esta ação. Eu vou dizer que quero esvaziar o lixo e está o lixo esvaziado. Aqui na questão das cópias de segurança tem a ver também com o mecanismo de sincronização. Se repararem aqui no fundo tem uma mensagem a dizer obter a funcionalidade para cópias de segurança e sincronização para o Windows. Ora, o que acontece nesta circunstância é que se nós tivermos o tal aplicação, iremos ter a ocasião de a testar eventualmente no outro vídeo, temos essa aplicação instalada no nosso computador e temos algumas pastas a serem automaticamente sincronizadas com o nosso alojamento na nuvem. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter aqui a possibilidade de ter cópias de segurança, porque é uma funcionalidade que está aqui inserida. E depois temos aqui esta opção que nos diz, ou melhor, esta informação que nos diz qual é o espaço que está a ser utilizado do total de 15 GB e, obviamente, a Google colocou aqui atualizar armazenamento, que nos dá acesso, então, aqui à possibilidade de podermos comprar um pacote de gigabytes adicionais. Ora, este é, então, o ambiente mais tradicional, mais básico do Google Drive. O que acontece então é que nós vamos poder acrescentar conteúdos aqui. Existem duas formas de acrescentar aqui conteúdos, ou eventualmente até três.
A forma mais comum é aquela que nós usamos aqui para criar novos conteúdos dentro do próprio Google Drive. Outra forma é nós podermos fazer o upload de ficheiros do nosso computador. Eu vou fazer aqui um pequeno exemplo. No caso dos recursos que nós criamos dentro do próprio Google Drive, é óbvio que nós vamos poder utilizar aqui quer a tecla do novo, contém aqui este conjunto de opções logo de raiz, depois iremos falar sobre as restantes, ou então posso aqui, no caso concreto do meu disco, também clicar aqui e ter o mesmo conjunto de opções, ok? É indiferente carregarmos aqui ou carregarmos ali, temos exatamente o mesmo número de opções. Aqui temos a opção para criar uma nova pasta virtual dentro do nosso alojamento, temos aqui a funcionalidade para podermos carregar ficheiros, e vamos ver que existem duas formas de poder carregar ficheiros. E temos depois aqui a possibilidade logo de fazer disparar as aplicações mais comuns do Google Drive. Neste caso, criar um documento semelhante ao Microsoft Word, criarem uma folha de cálculo semelhante ao Microsoft Excel, ou então uma apresentação do Google que é semelhante ao PowerPoint da Microsoft. Ora, se eu clicar aqui, ele não vai abrir esta aplicação dentro da mesma tab. O que ele vai fazer é abrir uma tab nova, exatamente para nós podermos continuar a utilizar aqui este espaço ou então saltarmos para a aplicação. A aplicação é extremamente interessante, porquê? Porque contém todas as funcionalidades que nós necessitamos para construir um documento e eventualmente até com uma estrutura bastante avançada. Como podem observar aqui, nós temos um menu que está aqui fechado, que neste caso significa, ok, uma apresentação aqui de um pequeno tutorial. Eu vou aqui fechar e reparem o que é que acontece. Ele apresenta-me aqui um esquema geral dos documentos que eu tiver na minha conta do Google Drive. Eu não pretendo nada disto, eu quero regressar aqui à minha aplicação e temos aqui algo que é importante. No caso do Google Drive, e ao contrário do que acontece com o Microsoft Office, sempre que nós estivermos num documento, numa folha de cálculo, numa apresentação, vai-nos aparecer aqui em cima este campo que diz documento sem nome. O que nós podemos fazer sempre é, a qualquer altura, carregar aqui e colocarmos documento 1, por exemplo. E a partir deste momento, o que vai acontecer é que este ficheiro vai ser automaticamente guardado. Reparem, aparece ali a guardar e depois todas as alterações foram guardadas no Drive. O que acontece é que este ficheiro foi guardado então com este nome no meu disco, ok? Temos depois aqui a possibilidade de marcar com uma estrela a tal secção dos favoritos que aqui está, ok? Marcado com uma estrela. E se nós formos aqui ao nosso disco, ok, não aparece cá ainda rigorosamente nada, nós podemos vir aqui tentar refrescar isto e reparem, neste momento vai-nos já aparecer o nosso documento, ok? Se nós pressionarmos a tecla F5 ele vai ser refrescado, portanto este documento já existe, apesar de eu não ter aqui nenhuma tecla para guardar. Dentro dos menus, nós vamos sempre encontrar nestas aplicações menus muito semelhantes aos menus que nós temos nas aplicações offline. Temos aqui o fecheiro, partilhar, novo, criar, etc., copiar, transferir. Obviamente tem aqui a possibilidade também de imprimir, mas temos algumas possibilidades que são exclusivas das aplicações online, nomeadamente o facto de nós publicarmos diretamente na web, transferir para o nosso PC, para qualquer um destes formatos, etc. Portanto, existe aqui imensas opções que elas são, na esmagadora maioria, fáceis de entender. Depois temos, obviamente, também estas barras de ferramentas, ok? Que nós podemos inclusive aqui acrescentar outras barras de ferramentas, nomeadamente para escrever equações. Temos aqui a possibilidade de utilizar símbolos que não são normais, ok? Se quisermos esconder, podemos esconder aqui a barra de ferramentas, mas de qualquer das formas o que é que acontece? Nós podemos aqui inserir normalmente o texto e utilizar todas as ferramentas que estamos habituados a utilizar no Office normal. Neste caso, os alinhamentos, alinhar à esquerda, alinhar à direita, etc., assim como escolher diferentes tipos de letra. Obviamente que estes tipos de letra não são os tipos de letra que estão instalados no nosso PC, mas são sim os tipos de letra que estão instalados dentro do próprio Google Drive, ok? Nós temos aqui estes que são os mais genéricos, mas podemos utilizar outros tipos de letra. Qual é a grande vantagem da utilização destes mecanismos online? É que se o nosso documento for acompanhado de algum tipo de letra que habitualmente não existe instalada noutro PC, quando estamos, obviamente, a falar da utilização do Office, o que vai acontecer é que muitas vezes nós criamos um documento no Word
onde usamos um tipo de letra que nós instalamos no nosso PC, mas que não existe no outro, e o que vai acontecer é que quando nós enviamos esse ficheiro para um colega de trabalho, por exemplo, ele vai abrir e vai ter ali o tipo de letra alterado. Aqui, no caso concreto do Google Drive, isso não vai acontecer. Porquê? Porque toda a gente vai partilhar o mesmo tipo de plataforma, e essa é uma das funcionalidades muito interessantes. Obviamente temos aqui muitas coisas que nós podemos ver, podemos inclusive ter aqui um sistema para anular a inserção dos dados ou as nossas operações, portanto, extremamente interessante, bastante completo. Podemos aqui inserir desenhos, gráficos, imagens, e em muitas circunstâncias o que acontece aqui com estas funcionalidades é que elas funcionam de forma muito integrada, isto é, eu vou escolher uma imagem, ele vai abrir aqui um espaço que não existe desta forma no Office, onde eu posso carregar imagens a partir do meu computador e depois poder aqui cortá-las, etc., fazer uma série de operações. E, portanto, tudo isto funciona de forma integrada. Obviamente que, para vocês perceberem como é que tudo isto funciona, é sempre aconselhável que façam as vossas experiências. Quando nós fechamos aqui esta tab, o que acontece é que não perdemos nada do nosso documento. Enquanto estiver ali aquela expressão a dizer aguardar, ok, nós vamos colocar aqui o texto, ok, ele diz aguardar, todas as alterações foram guardadas, eu não tenho que carregar em qualquer espécie de função para gravar, basta fechar e automaticamente o documento aqui está gravado. Eu posso fazer um duplo clique e ele vai, obviamente, abrir novamente o documento para eu poder escrever. Posso, então, criar aqui uma pasta ou várias pastas. Aqui eu posso colocar pasta 1, ou neste caso, por exemplo, vamos fazer documentos, vamos aqui criar e ele vai rapidamente criar a pasta. É muito fácil navegar aqui dentro das pastas, eu posso fazer um duplo clique e ele vai abrir as pastas. Como podem ver, temos aqui a pasta documentos, se eu clicar aqui ele volta atrás. Se eu quiser colocar este documento dentro dos documentos, eu posso simplesmente clicar aqui com o botão direito do mouse e ver um conjunto de informações, inclusive é aqui uma que diz mover para, ok? E quando eu clico em mover para, ele vai verificar aqui qual é a constituição do meu disco e permitir-me que eu escolha mover para os documentos, por exemplo, e clicar em mover. Mas nós não necessitamos disto. Nós podemos simplesmente agarrar aqui no documento e arrastá-lo para o interior dos documentos e reparem o que é que vai acontecer. Ele passou a estar dentro dos documentos. É tão simples quanto isto. Claro que se eu quiser voltar atrás, aqui já não dá, eu não tenho como arrastar desta forma, mas vamos fazer aqui a experiência de arrastar para o disco e reparem o que é que aconteceu. Ele arrastou novamente para a raiz do meu disco. E, portanto, reparem como é muito fácil nós criarmos aqui conteúdos. Vamos aqui criar uma nova pasta para as folhas de cálculo. Ok, temos a pasta a ser criada, vai já aparecer. E enquanto a pasta está a ser criada, nós podemos criar aqui um novo ficheiro, uma folha de cálculo, por exemplo. Vamos aguardar uns instantes. Temos então aqui as folhas de cálculo criadas. Por vezes pode acontecer que nós, ao estarmos a criar aqui pastas, o sistema fique ligeiramente bloqueado. O que vocês devem fazer é refrescar e ele vai-nos apresentar uma página a dizer, ok, um alerta a dizer, atenção, pretende mesmo sair desta página? Sim, vocês pretendem sair da página porque ela vai ser refrescada para que vocês possam repetir a mesma operação, ok? Vamos então fazer aqui um novo documento, uma folha de cálculo, ok? Vamos colocar aqui qualquer coisa. Como é natural, estas folhas de cálculo, também à semelhança do Excel, têm aqui a possibilidade de nós inserirmos funções, tudo isso, portanto, não é o interesse deste vídeo estar a explorar esses mecanismos, porque quem souber trabalhar com o Excel, à partida vai ter imensa facilidade a trabalhar aqui com a folha de cálculo do Google Drive. À semelhança do que acontece com os documentos, temos aqui a folha, o nome do documento, portanto, temos aqui, por exemplo, esquema, ok? Ele vai ter exatamente o mesmo tipo de funcionamento, guardou todas as alterações, ok, eu coloquei aqui 1, 2, 3, por exemplo, e reparem o que é que acontece à semelhança do que acontece com o Excel. Eu posso selecionar aqui e acrescentar por aqui abaixo e ele vai fazer exatamente as mesmas funcionalidades, portanto, dá para fazer aqui somatórios, temos aqui a possibilidade de fazer um somatório, a soma, e ele automaticamente vai criar o somatório daquilo que ali está, portanto, muito simples de utilizar. Temos a possibilidade de criar mais folhas, tudo à semelhança do que acontece com o Excel normal. Quando nós clicarmos aqui, vamos ter a nossa folha de cálculo deste lado, podemos arrastá-la ali para o interior, podemos inclusive pegar nas folhas de cálculo e fazer o seguinte, vamos aqui criar uma pasta chamada documentos, com letra maiúscula,
Ok? Cá está documentos e, portanto, podemos selecionar estes dois ficheiros, para isso, ou estas duas pastas, clicamos no primeiro, Shift, clicamos no segundo, arrastamos os dois para dentro da pasta dos documentos e com esta facilidade toda nós podemos ir então organizando aqui a nossa estrutura de ficheiros. Obviamente que se eu quiser aqui alterar algumas propriedades deste ficheiro, eu posso clicar com o botão direito do mouse e vamos ter aqui várias opções. Temos o pré-visualizar, que faz com que o ficheiro seja aberto. Neste caso, a pré-visualização é apenas um modo de leitura, ok? Não nos permite fazer aqui alterações. Podemos aqui selecionar texto, mas não podemos escrever rigorosamente nada, ok? Para fechar isto, voltamos aqui atrás. Podemos abrir com o documento, com a aplicação do Google Drive. Podemos depois ter aqui o partilhar, obter link partilhável, mover para. Sobre estas opções iremos falar no próximo vídeo. O mover para significa que nós podemos mover para outra pasta, adicionar uma estrela para ele ficar numa espécie de favoritos, mudar o nome, é exatamente isto, ver detalhes ou ver informações sobre o ficheiro, quando é que ele foi feito, quando é que ele foi alterado, etc. Ou então fazer uma cópia e fazer uma transferência. A transferência aqui significa descarregar o ficheiro, também iremos ter a ocasião de falar sobre isso, e o remover. No caso do remover, nós podemos removê-lo simplesmente pressionando a tecla Delete e ele vai diretamente para o lixo, ou então clicamos já aqui em anular e ele volta outra vez aqui ao nosso ambiente. Estes são mecanismos muito simples do Google Drive. Como podem verificar, não há aqui nada de muito extraordinário relativamente à experiência que nós temos na utilização do nosso PC normal. No próximo vídeo vamos começar a entrar naqueles aspectos que são mais típicos do Google Drive. Como é que nós enviamos ficheiros para o Google Drive, como é que nós podemos descarregar para o nosso computador, como é que podemos converter documentos do Word, por exemplo, para o Google Drive, como é que nós podemos partilhar documentos com outros utilizadores.